Queremos cumprimentar todos os nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos início mais uma aula extra, aula de reforço. Estamos estudando o livro do profeta Ezequiel. Na lição de hoje estudaremos a lição de número 3, as abominações do templo. Dentro desta lição, que tem como a leitura bíblica em classe Ezequiel capítulo 8, ok? Todo o capítulo, seremos abençoados por este tão rico estudo que serve para os nossos dias atuais. Entender sobre a visão, entender sobre as abominações e falando a respeito do chamado para a santidade diante de um mundo corrompido que nós vivemos na atualidade. O livro do profeta Ezequiel é o livro da entrada e da saída e da entrada da glória de Deus. Quando nós lemos a partir do capítulo 1, nós já vimos uma visão da manifestação da glória de Deus, semelhante também à glória do seu trono. Até o capítulo 40 é a glória de Deus mostrando ao profeta Ezequiel que está saindo da casa que é o templo de Salomão. Então veja que no tempo de Moisés, quando a glória de Deus inaugurou o tabernáculo, o povo, lembra, no último capítulo de Números, o povo não conseguia ficar de pé por causa do grande estrondo, do grande mover da glória de Deus no Santíssimo, no tabernáculo, que enchia todo o templo. E agora a glória de Deus está saindo sem ninguém perceber. Somente na visão Ezequiel vai perceber. A glória tem estágios de saída. Ela sai desde o lugar santíssimo, que está entre os querubins, passando pelo santo, indo ao átrio, indo para a cidade, para o muro, para a montanha e tornando-se completamente invisível, não mais visto por ninguém. Então a glória de Deus, na visão que foi mostrada a Ezequiel, é semelhante ao trono. Aspecto da glória de Deus é o aspecto do trono de Deus, porque Deus está sentado no trono. Então, por causa do pecado, aí nós temos a saída da glória do capítulo 8. E esta aula sobre a saída da glória nós vamos estudar na próxima aula de número 4. Será tremendo esta aula. Então a saída da glória, desde o lugar santíssimo, entre os querubins, passando pelo lugar santo, indo para o átrio, indo para a cidade, para o muro e para as montanhas. E assim, esses estágios, um após outro, Deus estava dizendo: estou dando a chance para vocês se arrependerem. Porque se vocês se arrependerem, eu volto. Glória a Deus. Veja um Deus de bondade, saindo de mansinho, esperando que o povo... Por isso que a Bíblia diz que o Senhor é tardio em se irar. Ele sai devagarinho, esperando que o povo veja, esperando que o povo se arrependa. Então, do átrio para a cidade, Deus está dizendo: eu estou saindo. Então, a glória de Deus saindo, deixando o seu lugar sagrado. Veja aí, capítulo 10, versículo 4. O início da saída da glória. Entre os querubins, em cima da tampa, que é o propiciatório da arca. Então ela sai até o átrio e vai embora. A glória de Deus saindo. Aí a mensagem do capítulo 8, que nós estamos estudando, tem um buraco. E esse buraco é exatamente o quê? Deus está dizendo: olha, eu estou saindo e vocês não estão percebendo. Está sendo esvaziado a minha glória do lugar santo, do Santíssimo. Então as mulheres que estavam na saída, melhor, na entrada, junto ao altar de sacrifício, que foi colocado ali um poste ídolo, que capítulo 8 chama de
ídolo, imagem de ciúmes, era nesse poste que as mulheres virgens, totalmente totalmente desnudidas, melhor, nuas, entre todas elas, elas faziam exatamente diante desse ídolo poste, viu? Assim como se vê esses postes na atualidade, chamado também, né, nas boates, aquele grande ferro que sobe e desce, as dançarinas dançando de uma forma totalmente sem roupa. Enfim, só que aqui era de madeira, atualmente é de ferro. Aqui é dentro do templo, atualmente é nas boates. Então veja que esse poste ídolo, dentro do lugar sagrado, a gente percebe as abominações que Deus vai mostrando a Ezequiel, onde elas praticavam a sua sensualidade quando subia e descia naquele pau, chamado também de pau de sebo. Por quê? Porque eles pegavam o sebo da carne, do carneiro, e colocavam exatamente para poder descer e subir. Então veja um ritual das virgens, que elas perdiam as suas virgindades nesse lugar. Fazia do lado do altar de sacrifício. A abominação terrível. No contexto da questão humana, é aqui que nós temos a palavra ciúme. Porque o ciúme está ligado intimamente ao prazer sexual. Quando as pessoas, ao invés de amarem, elas vão proteger, entre aspas, por causa do ciúme, e não por causa do amor. Porque esta ou este que está dando-lhe prazer, muitos prazeres, e as pessoas ficam até certo ponto, por causa desse prazer, com ciúme, em vez desta pessoa protegê-la ou protegê-lo, terá ciúme do contrário de ter amor. Totalmente diferente. Então, no lugar do culto a Deus, a pessoa coloca certa pessoa que ama em competição do lado do altar. Porque aquilo que você mais ama torna-se um ídolo para você. Seja o dinheiro, seja uma pessoa, seja coisas, seja bens. Então a competição, ela provoca ciúme. Então essas mulheres idolatravam este porte ídolo, viu? Por que que elas faziam isto? Porque ela há muito tempo fazia isto nos bosques. As práticas desde o tempo antigo, passando pelos reis ímpios de Israel. Então essas mulheres colocavam até mesmo esses homens que estavam dentro do santuário em competição com Deus. Porque, na verdade, irmão, era uma idolatria misturada com promiscuidade. Não era apenas uma igreja, entre aspas, adorando ídolo. Tinha demônios, tinha Satanás, tinha capeta, tinha perversidade, imoralidade. Viu? Então, em vez de cultuar a Deus, eles estavam cultuando as imagens. E Paulo diz que por trás das imagens tem demônios. E os demônios, o que é que eles fazem? Eles trabalham dentro da perversão sexual. Não é isso que acontece nos dias de hoje? A imoralidade generalizada no gênero humano. Então veja que o ídolo é colocado ao lado do altar. E a pessoa que ama mais o prazer, a cama, a mulher, o marido, mais do que a Deus,
Há pessoas que dizem, eu não vivo sem o prazer, sem o sexo. Eu não vivo sem. Então, Deus, ele vai ferir essa pessoa. De tal forma que essas pessoas terão, como no capítulo 8 de Ezequiel, o afastamento da glória de Deus. Porque Eva e Adão, quando pecaram, não foi assim do dia para o outro. Vinha uma conversa entre a serpente e a mulher. E de forma que a serpente ia entrando no Éden, Deus ia saindo. Então não foi assim de uma hora para outra. Deus já estava avisando que a glória vai sair do santuário. Desde o capítulo 8, versículo 1 em diante, Deus está dizendo, olha, eu ainda estou por aqui, mas eu estou declarando a minha saída, porque para mim destruir o templo, eu não posso estar aqui com a minha glória. Eu tenho que retirar minha glória da cidade e autorizar Nabucodonosor vir invadir Jerusalém e destruir o templo. Então só assim Deus permitiria a destruição do templo ao sair. Viu? Ao sair. Então a partir daquele momento que Ezequiel tinha que cavar o buraco, mostrando que a glória estava esvaziando-se. Versículo de número 8. Ao cavar, vê uma porta secreta. Toda cidade tem os secretos. As pessoas, líderes, ricos, que se reúnem nas caladas da noite, quando nós estamos dormindo, para fazer o mal. E no versículo 11 fala de 70 anciãos, que estava dentro do lugar santo, adoradores de Satanás, dentro do templo, imitando-os, como se fossem os sacerdotes de Deus, mas não adorando a Deus, mas adorando a Satanás através dos incensários, profanando o santuário, fazendo nuvens, fazendo fumaça. Viu? Ele sabe muito bem, Satanás, que o mover dele é profanar. E Paulo sabia que o acusador, o diabo, que acusa nós de dia e de noite, Paulo sabia como vencê-lo. Já que ele nos acusa de dia e de noite, então vamos vencer através de quê? Da oração de dia e de noite. Do constante culto a Deus. Então, se no versículo 11 do capítulo 8, estão lá os satanistas, adorando Satanás dentro do templo, porque não tinha ninguém ali verdadeiro. Se eles vissem Ezequiel de verdade lá dentro, eles tinham matado. Então, veja que o diabo, por trás de toda a idolatria, utilizando homens profando na sua promiscuidade, fazendo com que a glória não fosse de Deus, mas fosse de Satanás, por causa da profanação. Então veja que as orgias, os ídolos que as mulheres ofereciam, chorando, curvada ao ídolo Tamuz, que dentro da mitologia, veja o seu nascimento, 25 de dezembro, de onde saiu a festa natal. Veja como o diabo é profanador. Jesus nasceu de verdade, mas vamos profanar. Ninguém sabe o dia, mas vamos colocar um dia. Vamos colocar festa, vamos colocar ídolo. É isso que ele faz. E as mulheres choravam por Tamuz, que era festejado no dia 25 de dezembro. Versículo 15. Vendo homens secretos adorando imagens. Essas imagens eram pornografias. Como se a internet daquele dia fosse as paredes do templo. Então a internet da época e as mulheres chorando por Tamuz.
Versículo 16, ídolos, homens adorando o sol. Deus disse, não vou mais ouvir esses homens. Deus determinou que a sentença já estava dada. Isto é, mesmo que ele se arrependesse, Deus disse, vai para o inferno. Deus determinou a sentença. Sabe o que é isso aí? Blasfemou contra Deus, contra seu Santo Espírito. A Bíblia diz, não tem perdão, nem aqui, nem no além. Então Deus estava dizendo o seguinte, olha aí, não ouvirei, diz o Senhor. E a glória saiu partindo para as montanhas. A primeira razão da saída de Deus, primeiro, foi a competição, colocando o ídolo de pé de igualdade ao altar de sacrifício. A segunda razão, a pornografia. Viu, irmão? Imoralidade. A terceira razão, idolatria. Mulheres que adoravam Tamuz, o ídolo. O ídolo, não é a ídola não, aqui é segundo a mitologia que vem lá do tempo de Nimrod. É o nome, né, dado a um filho de Nimrod com Samírides. Nós vamos ver essa questão aí, da qual nasceu Tamuz. Então veja que dentro do templo foi encontrado homens pornográficos. Como é que pode, irmão? Dentro do templo encontraram imagem, ídolo de competição, encontrou mulheres que choravam por falta de sexo. Mulheres solteiras, com a falta de serem possuídas. E os homens de costa para o templo e adoravam o sol. Todos já esgotados. Eles viviam em função da prostituição. Eles iam para o templo se prostituírem. Então Tamuz era o ídolo e o diabo era o ídolo principal por trás dele. Isto é, como o diabo trabalha com ocultismo, na hora que essas pessoas, homens e mulheres, se curvavam para adorar estes ídolos, Satanás vinha para a frente do ídolo. Você sabe o que é isso? O diabo ele trabalha com ocultismo. Porque não é a imagem em si que é adorada, é o próprio diabo que toma ocasião da imagem. Viu? Então Deus ele repudia exatamente o quê? A idolatria, o ídolo, as imagens. E quando alguém coloca um ídolo do lado do altar de sacrifício, está dizendo que está tendo um outro evangelho. E Deus abomina este outro evangelho a ponto dele dizer que tem ciúme. Paulo diz que a igreja tem que pregar a mensagem da cruz. Porque se ela não pregar, o Espírito tem ciúme de nós. Então veja que a glória entrou com barulho lá do tempo de Moisés, iniciou o trabalho, aonde ninguém podia ficar de pé, e agora todo mundo de pé lá, e a glória saindo. Os homens adorando o sol. A glória estava saindo com silêncio, sem ninguém perceber. E a morada estava ficando só. A glória se retirava e a morada ficava só. A glória seria a proteção do santuário. Tirou a glória, virou tudo palha e feno. Vai ser queimado com fogo. Deus vai se retirando com a sua glória para que Nabucodonosor possa entrar. Deus se retirou e tornou-se o chefe do próprio exército do seu próprio inimigo. Deus foi o próprio chefe do seu inimigo. Nabucodonosor, meu inimigo, eu sou teu chefe agora. Vai lá. Tu é meu servo, vai lá. Essa questão de Nabucodonosor ser chamado de servo é porque Deus, ele tem todo o poder no céu e na terra, viu? E ele sabe muito bem colocar circunstâncias
A glória não saiu? Então, o inimigo pode invadir. É isso exatamente, irmão. Quando veio o endurecimento da parte de Deus para Faraó, é porque Deus já tinha dado 10 oportunidades para eles se arrependerem. Para eles se arrepender, mas não quis se arrepender. Então, naturalmente, o coração se fecha. Então, é o resultado da desobediência, o endurecimento. Então, de certa parte, então o endurecimento é um juízo. Porque se não crer no evangelho que foi pregado, anunciado, então, naturalmente, por rejeitar, por dizer não, endurece o coração. Então, desta forma, as pessoas são condenadas por rejeitar o evangelho. Agora veja. Deus diz, eu mesmo, Senhor, enviei Nabucodonosor. Está em Jeremias. Então veja que o ciúme aconteceu pela imagem provocar divisão no culto. Irmão, será que nós estamos provocando ciúmes em Deus? Porque se nós estivermos provocando ciúmes em Deus, isso quer dizer que Deus está saindo. Viu? Paulo fala isso em Coríntios, que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Esse se alguém destruir, está falando para os cristãos, nós. Esse se é eu, é você. Se nós colocar um ídolo, um celular, de pé de igualdade ao culto a Deus, ele tem ciúme de nós, ele está se retirando. Se ele está se retirando, é porque a serpente está entrando. E se ele está se retirando, ele está dizendo, eu vou trazer Nabucodonosor, é o meu inimigo, ele vai queimar, ele vai destruir você. Porque está escrito, aquele que se destruir o templo de Deus, templo, o que é isso? Profanando, tirando a primazia, tirando a glória que é devida a Deus. Deus está dizendo o seguinte, também destruirei. Como foi que ele destruiu a cidade de Jerusalém? Nabucodonosor chegou. Então Deus vai permitir que o inimigo entre para a destruição do corpo. Então, a imagem roubava ali a glória devida a Deus, provocando ciúme. Viu? E na hora da adoração, o celular ligado, irmão. As pessoas olhando. Deus está saindo porque a serpente está entrando. O celular, ele pode sim se tornar um ídolo, como Tamuz. Viu? E se Deus sair, ele está dizendo, eu vou lhe destruir, porque você destruiu, profanando o lugar que eu estava. Porque nós somos o templo de Deus. E assim como o templo de Salomão tinha profanação, se nós profanarmos o templo de Deus, que é o nosso corpo, Deus nos destruirá. Viu? Então veja que no templo de Salomão, capítulo 8 de Ezequiel, animais abomináveis, todo tipo de ídolo, Acera, Baal, Moloque, todos os ídolos estavam lá. É o texto que diz. Então a meta de Satanás é profanar o que é sagrado, irmão. Sempre colocando o paralelismo. Tem culto a Deus ali? Vai colocar o culto dele do lado. A Bíblia diz, ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Esses feiticeiros aqui, dentro da expressão, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, tem crente que vira feiticeiro. É só ele orar ao contrário, contra seu irmão. Ele já se tornou um feiticeiro. E Deus, ele mostra que a sua posição eclesiástica é condenada por ele ser um feiticeiro. Então Deus não pode condenar aquele que já está condenado. Então ele vai condenar aqueles que voltaram para as suas antigas práticas. Com isso, a meta de Satanás é estabelecer outra doutrina dentro do templo.
Isso que estava acontecendo dentro do templo de Salomão, quando Ezequiel estava vendo as abominações. O falso culto. Capítulo 9, versículo 3. A glória se levantou de sobre o querubim. Olha aí a saída. Muito forte. Viu? Amém? Agora nós vamos aqui para o versículo 14, dando continuidade, certo? O capítulo 8 de Ezequiel. As abominações do templo. A entrada da porta da banda do norte, as mulheres assentadas chorando por Tamuz. Começando a aula agora. No verso 14, mostra as mulheres adorando a Tamuz. Até hoje as mulheres se apresentam a Deus nas igrejas, não todas, é claro, né? Tem as fiéis, as remanescentes, né? Mas está aí na internet, né? As que se diz pastoras, né? etc, etc, mostrando parte do corpo, perna, enfim, abominação. Então essas mulheres estão iguais essas que adoravam a Tamuz. Então, elas se apresentam na casa de Deus cercadas de vaidades. Tamuz é uma divindade falsa da vaidade feminina. E muitas são as mulheres que adoram até hoje a Tamuz. A gente fala Tamuz como se fosse um ídolo fêmea, mas é o Tamuz. Eis que estava ali mulheres chorando por Tamuz. Versículo 16, certo? Entre o pórtico e o altar, 25 homens de costa para o templo, com o rosto para o oriente, adoravam o sol virados para o oriente. Viu? Esta é a razão, porque a glória vai saindo, viu? Do Santíssimo para o Santo, do Santo para o átrio, do átrio para a cidade, da cidade para o muro, do muro para a montanha. Da montanha, ninguém mais consegue ver. Deus deu oportunidade demais. Estou saindo. Deus mesmo diz no texto que estava saindo. Embora ele estivesse presente ainda, ele está dizendo, eu estou saindo. Levou-me ao átrio interior, versículo 16, da casa do Senhor, e eis que se achava diante da porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, com os rostos virados para o oriente. Esses homens adoravam o sol, né? O homem que está debaixo do sol adora inconscientemente o sol. Não tem hora para parar de trabalhar. Essas pessoas estão escravizadas pelo trabalho. Veja que Deus começou a mostrar por etapas. Primeiro ele mostrou nas recâmaras. Segundo, no átrio das mulheres. E agora no interior da casa. E as abominações vão seguindo. Deus vai dizendo, ainda verás outras abominações maiores. No verso 17 diz assim, ó. Tem visto aqui enchendo a terra de violência. Então, como é que a terra estava sendo cheia de violência? No versículo 17. Os homens virados de costa para Deus, sendo escravos do templo. O templo lhes roubava as horas de culto. Então a terra se enchia de violência e não havia quem a detivesse. Então, no último verso 18, por isso eu também os tratarei com furor. Os meus olhos não se compadecerão, e não terei misericórdia. E ainda que clamem aos meus ouvidos com voz forte, contudo não os ouvirei. Não se arrependeu no tempo oportuno, tempo da graça, a igreja está pregando, os pessoal estão aí nem dando ouvido. Deus vai dizer da mesma forma, eu também não vou lhe ouvir. Noé está pregando, a porta vai se fechar. Pode bater à vontade, eu não escuto mais vocês. É a mensagem de Noé, a mensagem da igreja. Deus está trazendo a mensagem. Quando os homens de
Deus, viram as costas para Deus, e os juízes mantêm as suas sociedades secretas diante da presença de Deus. Deus decreta contra eles o juízo inafiançável. Não tem mais fiança. Não tem. Chegou o tempo. Esgotou-se o tempo da graça. Amém? Está vendo essa imagem, irmãos? Os demônios, eles não podem entrar, né, por querer ou por deixar de querer, mais ou menos. Né? Eu vou pular para dentro de alguém, a seu bel prazer. Não. Alguém tem que ceder a oportunidade. Tem que romper. Nós estamos cercados com um muro, irmão. Se nós rompermos esse cerco, de forma que o diabo está por trás lá, quando nós rompemos, abrimos uma brecha. E nesta proteção, olha o que é que acontece quando nós abrimos ela. Viu? Está escrito aonde? Eclesiastes, capítulo 10, versículo 8. Que fala sobre quem rompe um muro vai ser mordido por uma cobra. Está vendo essa outra figura? Como nós vamos abrir uma brecha quando tem um muro protetor de Deus? Então, por meio do pecado, irmão, o que é que acontece? O pecado chega e abre a brecha. Viu? E quando ele abre a brecha, não há mais proteção. Abre-se uma porta de acesso na nossa vida. Olha a porta secreta. Veja dentro do contexto da lição o desenho do templo de Salomão. O átrio exterior, o altar de bronze, certo? A porta do oriente, do norte e o templo. No templo tem dois lugares, santo e santíssimo. E a parte exterior é o átrio. Aqui é uma referência simbólica do ídolo junto ao altar de bronze. É um desenho meio cavernoso, né? Me lembra muito quando na minha infância assistia Caverna do Dragão, né? Parece o Vingador, né? Mas ninguém sabe como era esse ídolo, né? Nós não temos exatamente a certeza como ele era descrito, né? Biblicamente, a sua caricatura. Este aqui são as mulheres adorando ao ídolo. Mais uma imagem para mostrar mais ou menos os adoradores do sol. E essa aqui é a porta secreta. Sempre no secreto tem alguma coisa estranha. Amém? Então nós concluímos essa aula dizendo que somente com a permissão de Deus, levado por Deus em visão, nem fisicamente, realmente, o corpo lá, mas em visão, como se estivesse lá, é que nós podemos ir a lugares determinados que nós não queremos ir. Então, veja que esta parte da visão de Ezequiel foi uma coisa de Deus, revelado a Ezequiel, senão não tinha como nós sabermos hoje. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Senhor nos proteja com o seu muro, com a sua torre forte. Assim como Jó tinha uma proteção contra o maligno, era protegido os filhos, a mulher, a família, a fazenda, etc. O diabo pediu permissão a Deus para abrir uma brecha. Só Deus pode abrir essa permissão para nos provar. Viu? Só para nos provar. De outra forma, ele não abre a permissão para ninguém. O que vai abrir a permissão é quando nós decidimos pecar. Aí a brecha para o diabo, o caminho para a serpente e a saída para Deus acontecerá. Amém? Deus nos guarde, Deus nos proteja. Vamos para a lição de número 4, se Deus quiser, chegaremos lá.
Amém. A paz do Senhor fica com Deus.